galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos de novo, essa equipe maravilhosa do 8º ano, agora para trazer um conteúdo novo. E é um conteúdo novo e muito tranquilo, muito simples, vocês vão gostar e vocês vão trabalhar direitinho nesse conteúdo, eu tenho certeza. Vamos conhecer? É isso aí, a gente vai falar sobre esse termo aqui, chamado de aposto. O nome é assim mesmo, ó, fechadinho, som fechado, viu? Aposto. É muito tranquilo. A gente está falando de um termo que vai se juntar a um substantivo ou a um pronome para explicar ou especificar esse pronome ou esse substantivo da melhor forma possível. Então, veja bem, Ricardo, empresário de sucesso, virá hoje. O que a gente tem que observar? A gente tem que observar o seguinte: o verbo é a base da oração, virá, e a gente sabe aí nessa oração que quem realiza a ação é o Ricardo. Mas se a gente for analisar com um pouquinho mais de atenção, a gente vai perceber que empresário de sucesso e Ricardo são termos que equivalem ao mesmo ser. Ricardo é o empresário de sucesso. O que aconteceu? Nós colocamos aí esse termo que está destacado em vermelho, né, empresário de sucesso, para explicar quem é o Ricardo. Percebam que esse termo veio isolado por vírgula, né? E também, se retirarmos esse termo da oração, não vai comprometer a compreensão. Vai ficar apenas Ricardo virá hoje. Então, é importante a gente saber que o aposto é um termo acessório, sim. Ele está aí para trazer uma informação a mais. Olha só esse outro exemplo. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, continua atraindo turistas de todo o mundo. Olha só, pessoal, qual é o termo que equivale ao outro? Cidade maravilhosa se refere a Rio de Janeiro. Se formos analisar, esses dois termos, semanticamente, representam o mesmo ser, né? O Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Mas nós utilizamos aí o termo que está em destaque, cidade maravilhosa, para quê? Para explicar, trazer algo a mais aí do Rio de Janeiro. É uma informação equivalente ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é conhecido como cidade maravilhosa, certo? Então, o termo que está em destaque é o termo que nós chamamos de aposto. E aí fica muito claro, né? Que esse termo se junta ao substantivo para explicar esse substantivo, às vezes para especificar também. Nos dois casos que nós temos aí, trazemos explicação sobre os substantivos. Adriana, você tem alguma coisa para falar para a gente aí? Opa, ainda não. Chegou só uma informação que o termo é destacado aí pela vírgula, que eu já havia até falado, né? Além da vírgula, pessoal, pode vir também os dois pontos, o travessão, às vezes parênteses, tá? Então, são elementos aí que ajudam na nossa pontuação quando vamos utilizar o aposto. Agora eu quero ver você, Adriana. Tá bom, Jana. Interessante que você falou dessa relação que o aposto tem, essa relação de equivalência. Mas ele trabalha também, de acordo com a relação que ele tem com o termo, ele também estabelece uma relação com esse termo, né? Que podem acontecer de três formas. O aposto, quando ele é empregado em uma oração, ele pode explicar, ele pode enumerar, ou ele pode resumir o termo, equivalente ao que ele vai, né, entrar ali como uma explicação. Vamos ver primeiro a explicação nessa primeira oração. Vida de Droga, livro de Valci Carrasco, é uma ótima opção de leitura. Observem que o termo destacado, livro de Valci Carrasco, é um aposto por explicar Vida de Droga. Está explicando que Vida de Droga é um livro de Valci Carrasco. E como você disse, Jana, há uma equivalência, é o mesmo, né, o mesmo valor. O livro de Valci Carrasco é o Vida de Droga. Também pode enumerar. Para você obter sucesso, são necessárias três coisas. Eu vou enumerar que três coisas são essas para que eu obtenha sucesso.
Então, aí eu tenho 2 pontos, foi uma das, né, da pontuação que a Jana passou para a gente. Coragem, determinação e esforço. Eu estou enumerando, né, essas 3 coisinhas aí que posso obter sucesso. E ele também pode resumir, através de uma palavra, ele pode resumir os termos já citados. Aqui eu tenho os filmes, as músicas, os poemas, tudo. Esse tudo, ele traz um resumo do que eu acabei de citar. Então, tudo é como se toda a expressão que eu falei, os filmes, as músicas e os poemas estivessem nessa palavra. Então, eu trago aí para vocês a relação que o aposto tem com o termo que ele está, né, explicando. Então, Mônica, você vai trazer para a gente mais alguma informação sobre o aposto? Vamos lá. Agora que você já começou, Dri, a explicar um pouco sobre essa relação que o aposto pode estabelecer ali com o termo a que ele se refere, vamos continuar, então, mostrando para os nossos alunos algumas dessas possibilidades. Então, nós temos aqui mais 2 possibilidades. Esse aposto, ele pode dar ali uma ideia, pode trazer uma relação de distribuição. Opa, como assim? Sim, o aposto pode trazer essa ideia de distribuir informações sobre os termos que foram anteriormente citados, como nesse exemplo aqui. Olha só, as alunas Maria e Marta estudam muito. Esta, que quer ser médica, a outra, professora. Então, vejam ali que esses termos em destaque, a palavra esta e a palavra outra, elas estão retomando, né, as meninas que foram citadas anteriormente. Então, a gente tem ali uma função, uma relação de distribuição. Muito interessante também, algo que o aposto também pode trazer ali para a oração, né, para os termos ali da oração anterior. Além desse tipo, além dessa relação, também tem uma muito famosa, que é a relação de especificar, né? Essa ideia de especificar o substantivo citado anteriormente. Então, veja só que interessante. O autor Valcir Carrasco é escritor de livros e novelas. Então, vejam que a gente tem ali em destaque a palavra Valcir Carrasco. E, de novo, galera, vamos retomar essa ideia de equivalência, né? Eu trouxe ali uma maneira de especificar, normalmente aqui a gente pode usar nomes próprios, inclusive, nomes próprios de pessoas ou de lugares, né? Então, a gente pode especificar, trazer uma informação específica sobre esse substantivo ali que foi anteriormente utilizado. E uma coisa muito importante, gente, esse aposto, que a gente chama de especificativo, ele se difere dos demais. Por quê? Ele não é marcado ali por sinais de pontuação, como costuma acontecer com outros tipos de apostos que as colegas falaram anteriormente. Então, ele não vai vir ali isolado por vírgulas, ele não vai vir ali depois dos 2 pontos, vai aparecer um pouquinho diferente, mas ele funciona para especificar. Calma, que a gente vai trazer mais informações. Vamos lá. Mônica. Agora, peraí. O aluno que está atento, agora vai surgir uma dúvida na cabeça dele. Vai, e é isso mesmo que você vai esclarecer agora. Vamos ver o que a Angela vai trazer. Olha só, meninos, vocês que estão atentos agora e prestaram bastante atenção em tudo que as nossas amigas falaram, Adriana, Mônica, Jana, nossas professoras, pararam e prestaram atenção no seguinte: a Jana começou falando, né, que o aposto é um termo acessório, que faz referência a pronomes ou a substantivos, beleza? A gente acabou de ouvir isso. A gente ouviu a professora Mônica e a professora Dri falando o quê? Que esses apostos geralmente são separados, né, por uma vírgula, por um parênteses, travessão e assim por diante, mas a Mônica acabou de mostrar para a gente o nosso aposto especificativo. Vocês lembram do que ela falou? Aposto especificativo não vem separado por vírgula nem nada, ele vem, ó, colado no nome. Quando a gente fala em colado no nome, a gente lembra de quem? Do bendito adjunto adnominal, que também é um termo acessório. Agora, a tua dúvida é essa. Professora, então como que a gente faz uma frase para a gente conseguir diferenciar o bendito adjunto adnominal do aposto? E é isso que a gente vai ver agora, né, Kênia?
Isso mesmo, Ângela. Galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos aí com mais esse conteúdo que está super legal. E a Ângela levantou aí, professora Ângela, né, levantou para vocês aí uma pequena dúvida. Estava indo tudo muito bem, estava tudo muito fácil. E aí a gente chegou nesse aposto especificativo. Como a Ângela falou, a gente pode, e é natural, às vezes confundir com o adjunto adnominal, que foi a última função sintática que nós trabalhamos aí essa semana, tá certo? E nós vamos passar para vocês aqui algumas especificidades de cada um desses dois termos. O que você vai conseguir, o que vai gerar dúvida em você? Apenas com o aposto especificativo, porque é o único, como as professoras falaram, que não vem com pontuação nenhuma. Os demais você consegue identificar, porque ele vem sempre limitado ali com a pontuação. Então, presta atenção nesse slide, quando a gente fala assim, o adjunto adnominal nasceu para ficar, vou fazer igual a Ângela agora, junto, ficar junto do nome. Ou seja, é um termo que depende daquele nome ao qual ele faz referência. Então, a sua existência só terá sentido se o nome a que ele se refere estiver ao seu lado. Então, muita atenção nisso aqui. Olhou a oração, viu aquele termo no qual as professoras já falaram, né? A Janaína, a Adriana, a Mônica, em relação a essa questão de referência. Quando a gente está fazendo análise sintática, a referência é muito importante. Os termos, eles se relacionam. Então, você olhou para aquele termo e viu a qual termo ele está se relacionando. Se esse termo estiver ao lado de um nome, de um substantivo, e que não pode ser retirado, né? Se eu retirar não vai fazer sentido, eu estou falando de um adjunto adnominal. Como assim, professora? Explica melhor. Olha o exemplo aí. A determinação de Dora foi essencial. Aí julga aí para mim, esse de Dora seria um aposto especificativo ou um adjunto adnominal? Vamos fazer a referência? De Dora está relacionado a qual termo da oração? Determinação. Muito bem, determinação. Se eu tiro esse termo, determinação, e deixo apenas aquele termo em destaque, será que a oração vai ter sentido? Ficaria assim, a de Dora foi essencial. A gente consegue perceber aí um sentido meio incoerente, né? Então, quando isso acontece, quando você tira aquele termo a qual o aposto ou o adjunto está fazendo referência, você tira o termo e a frase fica sem sentido, pode ter certeza que é um adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal é um termo dependente de um outro termo na oração. Ele está ali para especificar, caracterizar, certo? E aí a gente vai no exemplo aí de baixo. Olha só, a personagem Dora é determinada. O termo em análise nesse momento aí, Dora, será que seria um aposto especificativo ou um adjunto adnominal? Vamos testar? A gente faz a relação. Dora está relacionado a qual termo da oração? Personagem, né? Vamos tirar esse termo aí, personagem. Vamos ver se a frase vai ter sentido. Dora é determinada. Teve sentido? Teve. Então, quando eu tiro aquele termo ao qual ele está se referindo e a frase continua com sentido, eu tenho o aposto especificativo. Por quê? O aposto ele pode substituir aquele termo a qual ele se refere. Já o adjunto adnominal, se eu tiro o termo a qual ele se refere, a oração fica sem sentido. Por quê? Porque ele é dependente. Ele não pode substituir. Então, a gente tem que prestar atenção não só na parte sintática, como na parte semântica também. É esse aí o ponto que vai determinar e vai me ajudar a classificar entre aposto especificativo e o adjunto adnominal, tá certo? Para ficar mais claro, nós vamos trazer mais exemplos para vocês. E vou deixar aí com a Ângela, analisando com vocês outras orações. Professora Ângela? Então, vamos embora, amores. Seguinte, eu estava pensando aqui, quando eu estava estudando isso aqui, né, há um pouquinho tempo atrás, quase nada, tinha muito a brincadeira, uma metáfora sobre essa diferença de adjunto adnominal, né, falando de adjunto adnominal e nome, com o apontador e o lápis. Vocês já ouviram essa história? Essa comparação? Seguinte, funciona assim. A gente pode dizer que o apontador funciona como o nosso adjunto adnominal. E o lápis é o nosso núcleo. Qual é a função do nosso apontador se a gente não tiver o lápis? Nenhuma. Perde-se o sentido, ele não tem função nenhuma. Então, amores, qual é a função do meu adjunto adnominal
sem o lápis, né? Sem o núcleo dele, também perde a função, tá bom? Então, para lembrar, vai que ajuda vocês como me ajudaram também, tá? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nesse exemplo? Olha só o exemplo que a gente está mostrando para vocês. O livro da minha amiga foi amassado sem querer. Vamos lá. De acordo com o que a Kênia disse, a gente agora vai ler retirando aqui quem, amores? Tirando o núcleo, certo? Que é o livro. Vamos ver como é que ficaria. Minha amiga foi amassado sem querer. Ficou confuso, não ficou? Não faz sentido. Se quando a gente tira esse núcleo, a gente perde o sentido, fica confuso, então, na verdade, a gente tem aqui essa expressão da minha amiga como um adjunto adnominal. Como a Kênia disse, ele depende do núcleo a que ele se refere. Tá bom, amores? Lembrando, então, para que o apontador sem o lápis? Para que o adjunto adnominal sem o seu núcleo? Tudo bem? E a gente vai continuar. Além desse exemplo, a gente vai ver um outro agora, beleza? Bora lá, gatinhas. Quem vai me ajudar agora? Janinha, né? Sou eu, Ângela. Tô gostando de ver, viu? Esses meninos vão arrasar com esse conteúdo, porque é moleza. Olha só esse exemplo que vem aqui. O mês de agosto é bastante seco em Brasília. Se a gente for parar para analisar, nesse contexto que nós temos, mês e agosto representam o mesmo ser. Tem essa relação de equivalência, né? Vocês falaram muito da ideia de tirar o núcleo, né? O substantivo. Será que dá certo nesse exemplo aqui? Se retirarmos aí o mês, teremos agosto é bastante seco em Brasília. Fez sentido, né? Fez sentido porque eles representam o mesmo ser. Então, é um caso em que nós temos aí o que, pessoal? Um aposto especificativo e não uma adjunta de nominal, né? Porque o mês de agosto aí, agosto equivale à palavra mês, né? Então, é moleza, gente, fazendo essa relação, a semântica, como a Kênia disse aí, sabendo a semântica, interpretando, o 8º ano tem esse diferencial. Nós temos que trabalhar com as orações, mas não somente olhando os termos, exige aí essa ideia da interpretação, de compreender o que nós temos de sentido aí nessas orações. Será que ficou claro para todo mundo aí? Eu quero ver agora, porque nós vamos seguir para os exercícios. E sabe quem é que vai começar com o exercício, que está bem quietinho aí? É a Adriana. Adriana, o que a gente vai fazer de exercício aí com esses meninos? Jana, eu tenho certeza que esses meninos vão fazer esses exercícios assim, observar muito, com muita facilidade, porque a explicação que nós apresentamos realmente traz bem detalhada essa diferenciação. Claro, entendendo o que é aposto, diferenciando o que é aposto e adjunto. Vamos começar, então, com essa tirinha, né, para identificar o aposto dessa tirinha. Então, vamos iniciar aqui. Eu tenho comunicado a partir de hoje, eu não vou mais responder pelo nome de Calvin. De agora em diante, eu quero ser chamado de Calvin, o corajoso. Calvin, o corajoso? Certo, este é meu novo nome para o resto da minha vida. E como fica Calvin, o desordenado? Também, Calvin, o corajoso, começará a referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Esperto esse Calvin, hein? Vamos tirar essa característica aqui, professora. Aliás, é a mãe dele, né? Então, aqui, se a gente vai fazer a identificação, observem que logo no segundo quadrinho, o Calvin, ele traz o seguinte, uma explicação de que Calvin é esse. Calvin? Sim, o Calvin, o corajoso. Ele está explicando, são as mesmas pessoas, tanto Calvin quanto corajoso, e são equivalentes, né? Ele está falando da mesma pessoa. Então, eu tenho o corajoso como o primeiro aposto dessa tirinha. Só que eu tenho outro lá no último quadrinho, quando, de novo, a mãe pergunta, vem cá, e o Calvin, o desordenado? De novo, equivalência, turma. Eu tenho aí desordenado como o outro aposto dessa tirinha. Não é isso mesmo? Mônica, isso aí. O corajoso e o desordenado. São apostos explicativos. Vamos lá, Mônica, tem mais uma tirinha para a gente analisar. Vamos lá, vamos continuar aí nessa pegada e vamos continuar identificando esses termos que vocês acabaram de aprender nas tirinhas, né? Vamos lá.
Questão 2. Identifique o aposto, mas agora tem uma coisinha diferente. Explique qual sua relação com a palavra que se refere. Vocês lembram que a gente falou sobre isso no comecinho da aula? Falamos ali de algumas funções que o aposto pode exercer na oração, quando relacionados ao termo a que ele se refere? Então, vamos lá, vamos treinar aqui. Letra A. Temos aqui essa tirinha, né? Vamos lá, vamos fazer a leitura dela. O que uma mulher tão linda está fazendo num lugar destes? Pergunte ao meu marido, o dono do bar. Galera, veja só. Aqui a gente também tem uma relação de equivalência em uma das falas aqui, na fala da mulher. Olha só o que ela diz, aqui no segundo quadrinho. Pergunte ao meu marido, o dono do bar. Vejam que quando ela diz o dono do bar, ela está trazendo aí uma explicação de quem é esse marido dela, né? Está contando ali para o rapaz quem é o marido dela, para dar um medinho nele, né? Então, assim, esse termo que eu acabei de falar, ele traz uma explicação sobre o marido. É, de novo, novamente, uma relação de equivalência. Então, qual é o aposto dessa oração? Qual é o aposto dessa tirinha? É o termo o dono do bar. E a relação de sentido é uma relação de explicação. Nossa, mas isso tá muito fácil. Vamos ver o que a Kênia vai trazer para a gente. Isso mesmo, vamos facilitar, Mônica, vamos facilitar aí. Temos uma outra tirinha e olha só essa tira. Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. E aquele é o seu irmão, príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Eita nós, né? Eita, aglomeração ali, ó. Pode não, galera. Mas vamos ao que interessa. Ele está pedindo para a gente identificar o aposto, como a professora Mônica fez, e dizer qual é a relação dele com a palavra que se refere. Vamos identificar no primeiro quadrinho aí, no primeiro balão. Aquele é o príncipe Otto, terceiro na fila de sucessão. Peraí, eu tenho um termo e logo em seguida vem outro termo relacionado a ele. Terceiro na fila de sucessão, galerinha. Tá fazendo referência a qual termo da oração? Ao príncipe Otto. Então, eu tenho ali terceiro na linha de sucessão explicando o termo príncipe Otto. Então, eu tenho como aposto, um aposto explicativo. Vamos para o segundo balãozinho aí. E aquele é seu irmão, príncipe Harold. Harold. Não é isso, meninas? Acho que sim. O mesmo caso. Ele está falando o seu irmão e está explicando. Quem é o irmão dele? O príncipe Harold. Harold. Fica aí da forma como vocês preferirem. Então, eu tenho também aí um aposto explicativo, tá bom? E o último quadrinho tem? Quarto na fila do banheiro? Não tem. Então, a gente tem ali também, além dessa explicação, nós temos também o nome do príncipe, né? Tanto Otto quanto Harold, eles estão especificando aquele príncipe. Não é um príncipe qualquer, é aquele. Então, é uma relação de especificação em relação ao termo anterior. Tudo bem, turma? Então, temos aí 2 tipos de apostos, tá? O explicativo e o aposto especificador, que é uma relação de especificação aí. Tá bom, galera? E aí, turma? Quem é que vem agora? Jana? Você, Jana? Opa, cheguei. Kênia, eu espero que esses meninos estejam anotando tudo, porque é muito importante ter esse registro no caderno. A gente não pode esquecer do nosso caderno, viu? Eu tenho o meu aqui, eu anoto tudo. Galera, quem não anotou, você pode voltar um pouquinho aí na aula, pausa e faz aí seu registro, porque é muito importante. Agora, eu gostei dessa frase aí, ó. Desejo alcançar 2 sonhos. A felicidade e o amor. Olha que coisa legal. E esse aqui tá moleza, sabe por quê? Porque eu tenho, nessa oração, a expressão 2 sonhos, né? É o que eu desejo alcançar, é o objeto. E esse objeto veio enumerado. Eu enumerei, após os 2 pontos ali, quais são esses 2 sonhos? A felicidade e o amor.
E o que eu poderia fazer? Como eles têm relação aí de equivalência, né? O aposto é a felicidade e o amor, que está enumerando os dois sonhos, eu poderia substituir. Eu poderia dizer, desejo alcançar a felicidade e o amor, porque eles são equivalentes semanticamente, certo? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa frase aí, que está trazendo felicidade e sonho como nosso aposto, e a relação é uma relação de enumeração, certo, galerinha? Agora nós vamos para um outro exercício e que todas nós vamos fazer. Quero ver quem é que vai acertar aí. Quem é que começa? Bora lá, Jana, agora eu animei. Já que todas nós vamos participar, bora. Agora a questão mudou um pouquinho, né, meninas? Agora a gente vai trabalhar, vai analisar se o termo destacado aí vai ser o aposto especificativo ou se vai ser o adjunto adnominal. Beleza, amores? Então, alunos, façam com a gente também. Meninos, ó, se liguem aí, tá bom? Pausem um pouquinho, respondam, pensem, depois confiram o gabarito com a gente. Falou? Vambora então, amores. Letra A. O doutor Ricardo atenderá hoje. Bom, o termo destacado aí é Ricardo, né? A gente tem que saber se é aposto ou adjunto adnominal. O que as meninas explicaram ainda há pouco? Que a gente vai tirar o núcleo, concordam comigo? Qual é o núcleo então aí? Doutor. Vamos tirar, vamos ver como é que fica? O Ricardo atenderá hoje. Manteve o sentido básico, meninos? Manteve. Se manteve aqui o sentido básico, o que significa? A equivalência, não é verdade? A gente já conversou sobre isso bastante, vocês estão bastante seguros para responder. Se existe essa equivalência, como vocês estão visualizando aí, aposto especificativo, gatinhos. Vambora, meninas! Quem vem? Vambora, Ângela. Eu estou na B. Muito bem, Ângela. E outra coisa, só lembrando os meninos da importância da prática, né? Na resolução de exercícios. E esse aqui, na letra B, traz bem aquela historinha que a Ângela contou, né? Do lápis e do apontador. Mas vamos lá, vamos tirar esse núcleo para ver realmente se tem valor de aposto ou de adjunto adnominal. Bom, a queda da Bolsa de Valores preocupa o mundo. O núcleo é queda. Vamos tirar a palavra queda, então? A da Bolsa de Valores preocupa. Como assim? Está faltando alguma informação? Realmente perde um pouco do sentido. Se perde um pouco do sentido, há uma dependência. Então, eu tenho um adjunto adnominal. Manda ver aí na letra C. Vamos lá, galerinha. Então, a gente está aqui fazendo esse exercício. Lembrando que, teve alguma dúvida? Volta lá no começo do vídeo, retoma. Como a Jana disse aí no comecinho do exercício, faça os seus registros, faça as suas anotações. Elas são primordiais, né? Para que você consiga entender muito melhor o conteúdo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui nessa oração é onde que esse termo destacado está colocado ali. Ele faz parte de qual termo? Vamos ver. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. O rio Amazonas é o sujeito ali da oração, certo? Então, nós temos aqui que analisar e buscar o núcleo desse sujeito, que é a palavra rio. Então, vamos usar aí a mesma técnica que nós já aprendemos nessa aula gravada de hoje. Vamos retirar esse núcleo e vamos analisar a oração por inteiro. O Amazonas é o maior rio do mundo. Opa, deu bom. A oração ficou com o sentido correto ali, né? Ficou bem completinha. Então, nesse caso, tá fácil. Nós temos aí a palavra Amazonas cumprindo a função de aposto especificativo. Tem uma equivalência entre a palavra, o aposto e o núcleo ali desse sujeito. Bom, vamos lá. Quem é que vai pegar aí a letra D agora? Deixa comigo, Mônica. Deixa comigo que essa tá muito fácil. Vamos que vamos. A cidade de Manaus tem um teatro lindo. Galerinha, quem é o sujeito aí? Um segundo para pensar? Isso mesmo, a cidade de Manaus. Vamos retirar o núcleo desse sujeito? Cidade. E nós já vimos também que esse A, que está ao lado de cidade, sem dúvida, sem medo de errar, é um adjunto adnominal, não é isso? Então vamos tirar esse núcleo e tirando esse adjunto adnominal, ficando aí. Manaus tem um teatro lindo. Tem sentido? Tem, sim. Então, se tem sentido, como a professora Mônica acabou de falar, eu tenho aí um aposto especificativo, né? Muito fácil. Jana, vou deixar com você a última.
Ah, deixa comigo aí, ó, o caderno de português que sumiu, mas o caderno de português foi achado. Pessoal, olha que frase boa aí. O que que acontece? Caderno e de português. Se eu tirar o núcleo, como vocês estão falando aí, português foi achado, ficou confuso, né? Existe aí uma relação aí, um pouco de dependência, né? Eles não são semanticamente equivalentes, não fez muito sentido. Significa que esse de português é um adjunto adnominal, pessoal. E a gente acaba aí concluindo. E deixa eu falar uma coisinha, meninas. Vocês perceberam que não existe regrinha aí de ter preposição ou não ter nesse caso? A gente pode ter aposto especificativo com preposição, pode ter o adjunto adnominal aí com a preposição, pode ter o aposto especificativo sem preposição. Então, a preposição não tem nada a ver com essa forma de analisar, tá? Então, acho que é importante a gente falar isso para os meninos. Essas dicas que nós demos aí, eu acho que vai ajudar bastante, né? É isso, galera? Com certeza, Isso aí. E olha só, amor, eu acho que vale a gente lembrar, meninas, para os meninos aí o seguinte, além dessa aula gravada, a gente vai estar estudando esse conteúdo nas nossas aulas ao vivo, então, ó, concentração total durante a semana, certo, gatinhas? Certo. Certíssimo. Gostei dessa Lembrem de anotar as dúvidas. Anota Tchau, no caderno. Meninos. Tchau, tchau. Tchau, galera.